Olá, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui. E hoje eu quero conversar com você sobre Power Automate com o Vivengate. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Vale. Sou arquiteta de soluções, formada em análise e desenvolvimento de software. Fiz uma transição de carreira. Durante 19 anos eu atuei como desenvolvedora e hoje eu atuo como arquiteta. Também sou palestrante, treinadora e também ajudo pessoas, faço ali mentoria de tanto de transição de carreira, como também de evolução na carreira de tecnologia. Bem, para a gente poder falar sobre o Power Automate junto com o Vivengate, eu quero só fazer uma abertura específica sobre o Vivengate, bem rapidinho para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio bem bacana. Se você não conhece o Vivengate, ele faz parte de um pacote, de um produto, né, dentro do pacote 365 da Microsoft, e nele você consegue fazer integrações entre líderes e funcionários dentro de uma empresa. O que é bacana é porque você consegue ali expor as suas ideias, expor as suas metas, expor todas as atividades dentro da empresa e fica um único canal de comunicação. Então, ajuda bastante na divulgação e principalmente no retorno do que os seus funcionários estão ali falando, interagindo referente àquelas metas e aqueles acontecimentos dentro da empresa. Então, quem utiliza esse tipo de ferramenta é aquelas pessoas que precisam, tem uma quantidade muito grande de funcionários e que precisam estar ali passando diversas informações. Aí, para não ficar enchendo mensagens de e-mail, né, caixa de e-mail, às vezes deixando as informações dentro das equipes e às vezes as pessoas somos humanos e as pessoas acabam esquecendo, então é muito importante que tenha o mesmo tipo de informação para todos os funcionários. E o Vivengate ajuda muito. Ele tem uma ferramenta muito intuitiva. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de benefícios que tem dentro do Vivengate. Você tem um feed de notícias, você pode colocar notícias referente ao negócio da empresa, então você coloca ali notícias do mundo que faz ali engajamento dentro do seu negócio, alguns pontos de discussão, então alguns tipos de informações que você queiram passar para os seus funcionários para poder saber o que os seus funcionários vão opinar, enquetes e pesquisas, isso é muito usado dentro das empresas, principalmente quando tem, às vezes, algumas folgas, feriados, alguma decisão específica que precisa ser tomada. Reconhecimento, é muito bacana você ali dentro da empresa, você reconhecer aquele seu colega de trabalho, aquele seu líder que te inspirou, que te ajudou. Então, acaba ali trazendo uma visibilidade das atividades daqueles funcionários e da equipe, né? Além de, no final de todos esses dados, você consegue fazer uma análise, você consegue gerar relatórios, você consegue ali ter um dashboard das informações e também o Vivengate, ele é responsável para fazer as integrações com outros tipos de componente dentro da Microsoft Power Automate. Desculpa, da Microsoft 365, entendeu? Então, você, por exemplo, caso as pessoas tenham ali uma documentação em um PDF, em um Word, em Excel, você pode colocar ou no SharePoint, uma pasta no SharePoint, você pode divulgar aquilo para as empresas, para as equipes, para a empresa específica, e aí eles vão ter acesso àquele documento, né? E aí o que, que acontece? Como tem muitas vezes dentro do Microsoft 365 e quem tem os dados e as informações do Microsoft 365, você tem ali o Entra ID da Microsoft, você tem um controle de quais são as equipes, quem pode ter acesso, quem não tem. Então, são várias funcionalidades, um junto da outra, que auxilia você a utilizar o Vivengate. Legal? Eu quero mostrar aqui para você como funciona algumas configurações. Muitas vezes as pessoas elas gostam de ter a sua comunidade e o seu storyline. Então aqui é como se fosse um perfil de uma pessoa. A princípio está no meu perfil. Esse é um perfil meu pessoal, tá? Não é da empresa para poder não ter nenhum problema com LGPD.
Aqui eu tenho as comunidades, então se você observar aqui, eu posso criar minha comunidade e aí eu posso adicionar as pessoas ali na comunidade que eu quero. Então, para as squads isso funciona muito bem. E você também tem o seu storyline, onde você pode publicar as suas informações. Aqui seria todo o Viva Engage da empresa, então tem uma padronização de imagem, ícone, e todas as pessoas que fazem parte das empresas, elas podem estar divulgando aqui dentro. E também tem o seu perfil pessoal. Então, aqui no seu perfil que você vai divulgar todos o que você gostou, as fotos dos amigos, do colega de trabalho, quais são as metas, os elogios. Então, tudo que você desenvolver dentro ou implementar dentro do Viva Engage vai estar registrado no seu perfil. Legal? Bacana o Viva Engage. Caso você não tenha na sua empresa, não deixe de falar aqui com alguns MVPs, né? Com certeza vai te ajudar bastante no Viva Engage com isso, tá legal? O Power Automate, o que que ele faz? Ele faz ali, ele ajuda você a criar uma automação entre esses componentes dentro do Microsoft 365. Então, você consegue, de forma intuitiva e de fluxograma, fazer todo esse tipo de integração sem precisar usar código, né? Que é, às vezes, a pessoal da área de negócio acaba se emperrando referente a algumas automatizações. Mas nesses fluxos você consegue ter ali algumas customizações de forma mais extensa, né? Então você consegue fazer uma estruturação de automação via low code. Então você coloca ali os bloquinhos, eu vou mostrar aqui através de algumas imagens para vocês. E aí você consegue colocar algumas padronizações específicas referente àquele fluxo dentro do Power Automate. Você consegue também criar alguns processos com robô. Então, vai receber um gatilho, o robô vai fazer algumas ações específicas com aquilo, armazena aquelas informações e notifica. Além também de hoje está sendo muito utilizado através do Build ID, que é a inteligência artificial junto com o Copilot. Então, no final, vou mostrar aqui para vocês uma gama de informações referente a isso, tá? E os fluxos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático referente ao Power Automate. Como eu sou arquiteta de soluções, normalmente, como funciona esse processo? É importante a gente utilizar, fazer uma estruturação do fluxo. Então, a primeira coisa, saber como começa e como termina. Quais são as pessoas que estão envolvidas? Quais são as squads? Quais são os documentos? Quais são os componentes? Então, imagina que, um exemplo, como a gente está falando do Vivengate, imagina que quando disparar alguma mensagem específica para mim, eu quero ser notificada. Então, muitas vezes a gente está trabalhando concentrado aqui em alguns trabalhos e reuniões e a gente não tem condição de ficar acessando tantas vezes o Vivengate. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer um fluxograma específico para poder a gente ser notificado no Teams. Olha, Vanessa, dá uma olhadinha no seu perfil ali no Vivengate que você vai conseguir, tem mensagens de pessoas ali que mandaram para você. Então, aniversário, né? Ali as informações específicas de algum elogio. Olha, parabéns pela meta alcançada. Olha, vamos lá, a gente precisa de você. Vanessa, não deixa de falar com a gente. Então, todas essas informações a gente consegue no Vivengate. Você consegue receber esses gatilhos dessas notificações que está fazendo num ambiente, no caso, no Vivengate, para o Teams. Quem vai fazer essa ligação é o Power Automate. Então, aqui é um exemplo, olha, se você observar, a gente tem vários processos específicos. Aqui, por exemplo, pode ser um processo referente de cada uma das pessoas. Você vai unir essas informações e vai fazer uma autenticação. Aqui é só um exemplo referente de fluxo. Aí, o que acontece? A gente vai identificar qual é a solução específica que a gente vai utilizar dentro do Power Automate. Olha, Vanessa, a princípio só vamos fazer uma automatização low code. Eu vou utilizar componentes dentro do Microsoft 365 e com isso eu vou conseguir ali armazenar todas as informações que eu preciso sem precisar ter mais um custo cloud ou outro tipo de outro componente externo. Externo que eu falo sem ser do Microsoft 365.
E aí você pode também, caso você queira identificar dentro do fluxo, fazer uma conectividade externa, que aí seria no ambiente cloud, ou fazer algum robô específico para algum tipo de informação. Então, olha, quando você receber esse gatilho, eu quero que você dispare essa informação. Então, um RPA específico para isso, ele é bastante utilizado. Caso você tenha necessidade de fazer uma análise referente àqueles dados, então imagina, olha, todas as informações aqui, eu quero que você me notifique, me dê um resumo de tudo que falaram sobre mim no ViverGate. Então, Copilot junto com o Build ID vai pegar todas as informações e vai me dar um resumo para eu poder estar sendo informada ali referente ao que está acontecendo no ViverGate dentro do meu Teams. Além de você também ter ali o fluxo para você poder entender o processo dentro do Power Automate. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo, tá bom? Essa aqui é a nossa tela principal do Power Automate. No Power Automate, você vai ter aqui criação, você tem alguns modelos já especificados, os seus fluxos, e aí você vai fazer ali algumas integrações e soluções. E quais são as soluções compartilhadas para você, o controle da automatização, se precisa de uma integração com inteligência artificial e as atividades ali daquele fluxo. Aqui, ó, a gente tem uma lista de aprendizado dentro do Power Automate, então você pode fazer alguns treinamentos para você poder saber como realmente implementar um fluxo do Power Automate. E aqui embaixo tem algumas informações do próprio Power Automate. Caso você queira que o Copilot, provavelmente na sua empresa, se você tiver os componentes da Microsoft com um pacote mesmo 365, provavelmente você vai ter acesso ao Copilot. O que o pessoal está fazendo agora é sensacional. Pega aqui no Copilot e escreve tudo o que você quer. Quero um fluxo automatizado que pegue as informações de tal lugar e leve para tal lugar. E você vai dizer e o Copilot cria o seu Power Automate. Então tá bem bacana esse processo. Eu não vou conseguir mostrar hoje, mas se você quiser que eu coloque, faça esse fluxo aqui junto com o Copilot, comenta aqui embaixo que a gente faz outra aula para você, legal? Aqui são os fluxos que você tem. Então, a princípio, eu coloquei só esse fluxo aqui como exemplo para vocês terem uma ideia do que a gente coloca. Então, normalmente tem uma lista, o fluxo da área de trabalho e tem aqueles fluxos que podem ser compartilhados comigo. Um exemplo. Ah, eu tinha um fluxo que o meu colega ele me ajudou a implementar uma planilha de horas. Então, olha, eu coloquei ali as minhas horas e eu disse ali, ó, as minhas horas começou tal hora, aí ele consegue implementar ali para mim todas as informações e me passar, olha, Vanessa, você fez tantas horas a mais, tal. E aí eu peguei um plano de Excel, coloquei todas as informações dentro daquele Power Automate, ele implementou a planilha de Excel para que eu pudesse subir na aplicação. Então, eu dei uma planilha de Excel, ele me cuspiu uma planilha de Excel estruturada da forma que eu precisava. O Power Automate me ajudou nisso. Então, ele compartilhou comigo através aqui dessa página e eu consegui fazer a padronização do levantamento de hora referente a um projeto. Aqui é mostrando para vocês como é um fluxo de low code dentro do Power Automate. Então, olha, observe que ele tem sempre um verbo para dizer para você o que ele deve fazer. Então, quando surgir uma nova mensagem dentro do feed, eu posso colocar novas informações ou implementar mais algumas coisas. Normalmente, o que eu tenho? Eu tenho ali informações referente do meu Entra ID, né? Então, eu não publiquei isso por causa do LGPD. E também tem informação referente ao o ambiente que eu tenho configurado, tá? Aí ele diz aqui, ó, você pega as informações dentro desse Office, pega as informações do meu profile, ele está utilizando aqui esse componente, inicia a adaptação de um card, e aí você vai postar isso num canal específico meu. Então, eu crio um canal dentro do meu Teams e ele faz todo esse tipo de integração. Simples, básico e rapidamente para poder saber o que está acontecendo no Vivengate e que as pessoas estão me marcando. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Não consigo. Aqui, ó,
vocês conseguem dar uma olhadinha referente de quais são os componentes que eu estou utilizando dentro desse Power Automate. Então, eu consigo ali dizer qual o default da notificação, qual é a característica ali, qual é o fundamento, qual é o componente. Se eu quiser clicar no mais, eu consigo colocar mais um processo aqui dentro do Power Automate. Mas normalmente é muito intuitiva, não tem código nenhum para você fazer. Então, é muito importante que você, conforme você faça todo o seu desenho do seu fluxo, você consiga aqui dentro do seu fluxo identificar todas as informações que você vai precisar e todas as integrações dos componentes que você vai precisar dentro do Power Automate. Isso vai te ajudar a, primeiro, a separar quais são os blocos de low code que você vai precisar. Então, conforme eu tenho cada bloco aqui, será uma atividade do meu fluxo. Então, cada um desses quadradinhos é um desenho desse meu fluxo aqui. Desta forma, eu consigo especificar até mesmo para o pessoal da área de negócio. Olha, vamos fazer uma automatização dentro do Power Automate. Dentro do Power Automate eu vou dizer passo a passo que eu vou querer, e aí eu consigo compartilhar e gerar todo aquela atividade para mim dentro dessa integração. E aí, com isso, você também pode colocar até mesmo aqui a inteligência artificial. Mas se você quer compartilhar aqui embaixo que a gente faz outra aula disso, legal? Depois de eu apresentar e com isso o meu líder dizer, legal, Vanessa, essa automatização pode ser feita, normalmente eu faço esse tipo de desenho. É um desenho que eu vou dizer quais são as configurações, quais são os componentes que eu vou utilizar da Microsoft, e dessa forma eu consigo mensurar tanto em que momento vai ser esse fluxo, a quantidade de dados, se eu vou precisar armazenar, se eu vou precisar disparar o e-mail, tudo isso são serviços específicos que geram às vezes alguns custos dentro do seu pacote 365 para poder você gerar esse tipo de automatização dentro do Power Automate. Então, aqui, ó, eu começo dizendo, olha, vai ser publicado para mim dentro do Teams, ou eu quero acessar dentro do Teams algumas informações. E aí eu coloco todos os processos. Então, processo primeiro eu começo aqui dentro do Power Automate, Cloud. Caso o processo ele precisa pegar outras informações, eu posso fazer uma expansão dentro do desktop do Power Automate. Caso eu precise ali fazer uma integração específica com o meu Entra ID, então outras pessoas vão precisar acessar esse meu Power Automate. Eu preciso que as pessoas acessem somente pessoas da minha squad, da minha equipe, ou somente arquitetos, ou somente desenvolvedores. Então, o manager ali com o security ou o Azure Key ali, ele pode me ajudar nisso, de ter essa segurança de somente pessoas através do Entra ID vai dar ali a permissão, tá? Então a gente consegue até mesmo utilizar o Key Vault específico na parte de security dentro de um Power Automate. Então você consegue utilizar alguns componentes externos dentro do Power Automate. Outra forma que eu também posso, eu posso gerar um BI. Então, aqui é o Power BI, dentro do componente da Microsoft, eu posso gerar ali um relatório específico de todas as informações que eu tenho dentro desse Power Automate. Eu também, se quiser, eu posso estar armazenando essas informações. Nesse caso específico, eu estou dentro de uma VM, de uma virtual machine dentro da Microsoft. Isso vai interferir no quê? Vai interferir no processamento e na quantidade de memória que esse tipo de fluxo do Power Automate vai me possibilitar. Então, um exemplo, se esse Power Automate que eu implementei vai ser gerado para todos os 25 mil funcionários dentro da empresa, eu não posso ter isso dentro do ambiente cloud. É melhor para mim eu observar implementando esse Power Automate dentro de uma VM para que quando o meu cloud
disparar essa informação dentro do meu VM, eu consiga reduzir custos. Então, é um processo, é um fluxo específico do Power Automate, mas dependendo da quantidade de dados e de requisições que a gente precisa fazer, é importante a gente identificar estratégias de negócio ali, de infraestrutura, que não deixe tão custoso algum tipo de automatização dentro da minha dos meus processos e até mesmo das soluções que são necessárias dentro de um ambiente de tecnologia. Então, normalmente, referente ao Power Automate, eu utilizo esse tipo de desenho para poder documentar, para poder passar todo o passo a passo, dizer qual foi o motivo, e aí, caso a gente tenha necessidade de fazer alguma evolução ou até mesmo de replicar isso em outra squad, em outro setor, a gente já tem uma padronização dentro da empresa. Vamos agora às dores normalmente que tem dentro dos ambientes da Microsoft, que é um ambiente cloud, né? Quais são os custos? Aqui, e referente a esse meu fluxo aqui, eu só estou utilizando somente 2 componentes, tá bem? Eu estou utilizando o meu Power Automate e estou utilizando o meu Vivengate, que é o objetivo aqui. O que acontece? Você tem um controle específico de permissão de acesso dentro do Power Automate. Então, normalmente tem ali um Power Automate Premium ou algumas licenças gratuitas dentro do pacote 365 da Microsoft. Então, como sou só eu e a quantidade de requisições de mensagens que enviam para mim do Vivengate não são tão grandes, então não tem a necessidade de ter um custo tão grande ali, né? Então, normalmente, dentro do pacote gratuito ali das licenças referente aos seus funcionários, é possível você fazer essa automatização. Agora, temos também o Power Automate Premium. Ali são pessoas que precisam realmente referente à automatização de negócio. Então, tem aquelas pessoas específicas dentro das empresas que realmente são contratadas para poder gerar ali, melhorar o fluxo, melhorar a automatização, principalmente ali designar alguns tipos de funções automatizadas, né? Melhorar mesmo o processo dentro das empresas. E normalmente elas têm esse perfil do Power Automate Premium. Então, tem um custo ali de $119 por usuário. Então, normalmente é 1 ou 2 usuários que têm esse tipo de perfil. Ou você tem um perfil do Power Automate via Process. Então, imagina que você precisa de um processo, e aí você vai implementar esse processo, e aí cada processo vai ter um custo. E aí começa esse custo, né, esse pacote a partir de $896, tá? Isso, gente, esses valores eu busquei no dia de hoje, no ano 2025, dezembro de 2025, tá? Caso aí tenham alguma atualização, caso vocês pesquisem, tenham uma atualização, deve ter tido algum reajustes, porque tudo é através de alguns servidores externos, né? Dentro do ambiente. Então, acaba tendo esses custos aí em dólar. Mas, por exemplo, eu já vi exemplo de pessoas que utilizam o Power Automate Process e dependendo da quantidade aqui que tem de fluxo, né, porque você tem um pacote ali de liberado alguns tipos de processo, conseguiram fazer em torno de 20, 30 processos, porque não tinha um custo tão grande e em alguns específicos não tinha necessidade de outros tipos de componentes externos, tá? Aí o que acontece? Como eu utilizei o Power Automate, eu também utilizei o Vivengate. Então, o Vivengate também tem outro custo, né? Então, caso ali tem o Vivengate, quantas pessoas tem para poder acessar, quanto a quantidade de dados, se o Vivengate está no ambiente cloud, externo ou interno. Então, tudo isso tem também os seus pacotes do Vivengate. A princípio aqui eu só estou enfatizando a parte do Power Automate, tá? Porque, gente, aqui nesse canal você vai ter um monte de informação sobre o Vivengate. Vai ser bem tranquilo você encontrar onde estão os links referente aos custos. Mas normalmente o que acontece? O Vivengate é um pacote específico da companhia, é a quantidade de usuários para ter os seus perfis de acesso e a quantidade de integrações. E aí, com isso, tem um pacote fechadinho. Aí basta você ter acesso a alguns processos, né, alguns dados específicos estratégicos dentro do Vivengate. Então, se você é um perfil de pessoa que tem acesso a alguns dados, no caso, para poder acessar algum
algum dado específico dentro do VivenGate, você pode fazer alguns tipos de automatização, tá? Então, tudo depende do perfil de acesso. Pontos de atenção que eu quero trazer aqui para vocês. Usar conectores premium ajuda bastante na parte do fluxo. Junto com o VivenGate ali você consegue conectar com o banco de dados da Dynamic, do 365, então você não precisa contratar um SQL, sabe? Às vezes você não precisa ali também utilizar algum dado. Tem gente que utiliza dados até mesmo do Excel, tá, gente? Porque são ali, um exemplo, é um processo onde eu tenho que gerar algum tipo de disparo de informação dentro do Teams para as pessoas específicas daquela equipe. Então, eu pego aqueles dados, gero ali as informações que eu preciso e disparo para a minha equipe. Entende? Então, eu só preciso atualizar mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro. Atualizo aquele dado do Excel e disparo as informações para cada uma das pessoas. Ele utiliza cada uma das pessoas ali dentro do Teams, por exemplo, né? Muitas vezes você pode precisar de automação do desktop específico do VivenGate, então é importante que o VivenGate esteja dentro ali de um RPA. E muitas vezes ali você tem a necessidade de uma capacidade de execução de fluxo mais alta. Então, tudo depende da quantidade de dados que cada pessoa se utiliza dentro do VivenGate. Isso faz, muitas vezes, a quantidade do fluxo ou a lentidão de algum fluxo do Power Automate, tá? Então, tudo depende. Então, imagina, tem uma pessoa que ela engaja bem pouco dentro do VivenGate, mas aí o processo do fluxo é bem rapidinho para você dar algumas informações. Mas aquela pessoa que todo dia está publicando, todo dia está fazendo, né? Principalmente alguns líderes, os líderes estão sempre ali divulgando as informações constantemente dentro do VivenGate, exatamente para poder divulgarem ali as suas metas e o que a empresa está alcançando. Então, naturalmente, vai ter uma quantidade de dados e aí essa execução desse fluxo acaba tendo essa lentidão. E aí acaba excedendo o plano gratuito. Consegue entender? Então, quando é o plano gratuito ali dentro do 365, você consegue ter um controle. Quando você tem uma quantidade de dados específico dentro do VivenGate, acaba excedendo aquele quantidade do plano gratuito. Então, é importante você dar uma olhadinha na quantidade do plano gratuito. Agora, eu quero deixar vocês com um gostinho de quero mais. Que essa aqui é uma sugestão para vocês utilizarem o Power Automate nesse plano gratuito, tá bom? Explorem isso, pega algumas informações, tanto do VivenGate para dentro da sua empresa, faz esse fluxozinho referente de disparar para você todas as mensagens que tá chegando, vai ser muito bacana, porque o que acontece dentro da rede social, dentro de uma empresa, o mais bacana é a integração entre os funcionários. Então, se a pessoa ali marca você, parabeniza você e você nem agradece, nem bota uma mensagenzinha, fica uma coisa um pouco chata, né? Faz parte ali da nossa convivência dentro da empresa. Então, você tá ali logo divulgando, logo agradecendo, é melhor ainda, porque demonstra que você realmente está prestando atenção no que a empresa está divulgando, tá, gente? É importante. Muita gente. Há uma diferença muito grande do Facebook para o VivenGate, tá? Então, o VivenGate faz parte de dados referente ao seu negócio e à empresa. Então, quanto mais as pessoas estiverem engajadas dentro da empresa, mais a empresa, mais aquele poder de gostar da empresa, estar trabalhando na empresa, de querer saber mais dentro da empresa, mais as pessoas se conhecem, né? Porque você vai ver o rostinho, vai ver foto, aquela ali é do setor de marketing, aquela ali do RH, então vai ser mais fácil você identificar as pessoas. Então, a integração dentro da empresa acaba sendo uma coisa mais natural e saudável. Então, há diferença nisso. Então, conforme a pessoa está ali interagindo, é muito legal. É exatamente o objetivo dos líderes dentro quando implementa o VivenGate, tá? Mas você pode melhorar isso, sabe com o que, meus queridos? Com o nosso Copilot. Sim, 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 sim. Olha só quantos componentes que o Copilot, junto com o Power Automate, pode trazer para você. Tem o Power BI, que ele pode gerar ali dados específicos e dados retorno inteligente, análises inteligentes daqueles dados do retorno.
pode estar ali Dataverse, pode botar ali o Power App, pode estar ali o Power Automate, o Pages, o Power Pages, então você pode estar ali com uma página fazendo automatização em tempo real. O Build, AI Builder, esse faz parte ali do pacote da Microsoft, vai te ajudar bastante. Os conectores de inteligência artificial e tudo ali junto com Manager Environment. Então, tudo você consegue ali fazer um gerenciamento dessas informações e de todos esses dados do Copilot junto com o Power Automate. Então, se vocês quiserem que eu traga algum exemplo, não deixe de pedir aqui embaixo, tá bom? Deixe de comentar aqui, Power Automate AI, ou AI Builder, vai ser mais fácil ainda. Mas eu gostaria, antes de tudo, agradecer pela sua presença. Esse é o meu recado para você. Explore o Power Automate para poder melhorar a sua comunicação dentro da empresa com o Viva Engage. Isso ajuda muito, traz muito visibilidade para quem você é e de como você trata as pessoas dentro da empresa, né? Porque muitas vezes as redes sociais são ali um reflexo do que a gente é, não é? Então, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de falar comigo, tem ali o meu e-mail. Acabei deixando ali as informações de automatização, mas tem meu e-mail, vanessa.vale@gmail, e até a próxima!